Eu acabo postando bastante coisa no meu Instagram, falando sobre inteligência artificial, do como eu uso ela para estudar. Então eu quis gravar esse vídeo aqui, meio que mostrando para vocês, de forma mais simples, para vocês poderem ver quando vocês quiserem, como eu uso as principais ferramentas de inteligência artificial para conseguir estudar medicina. Então, lembrando que o foco aqui é mostrar as principais ferramentas que eu uso e mostrando também para o meu estilo de estudo. Então, se você tem um estilo de estudo um pouco diferente, pode ser que você possa usar as mesmas ferramentas, mas de um jeito mais complementar com sua forma de estudar, o seu viés de estudo. Tá? Essa aqui é a forma que eu uso, a forma que eu acho interessante. E ela utiliza a minha filosofia, né, que eu acho válido, que é você sempre estar buscando referências completas na íntegra e referências válidas. Tá? Então, literatura realmente científica válida. Então ele evita o máximo possível utilizar resumos prontos e utilizar o conhecimento gerado somente pela inteligência artificial, que não se baseia em fontes de referência, tá? Então, primeiramente, eu utilizo o ChatGPT para encontrar essas referências que eu vou usar para estudar. Esse é o meu primeiro passo. Para isso, eu usei esse prompt aqui, é o que eu estou usando atualmente, às vezes eu dou uma mudada nele e crio outro chat. Esse prompt foi o próprio chat GPT que fez. O que foi que eu fiz? Eu entrei aqui em outro chat, pedi para ele criar um prompt com as informações que eu queria. Né? Então, basicamente, o que é que eu quero? Eu quero que, quando eu pedir um tema para o chat GPT, ele me envie alguns artigos e alguns livros onde eu posso estudar esse tema. Então, peço para ele procurar em bibliotecas de saúde válidas, peço que ele encontre artigos, diretrizes, livros que se adequem ao tema que eu perguntei e me enviar apenas os artigos válidos. Aí eu uso como referência, por exemplo, os artigos que tem DOI, tem ISSN e por aí vai. Então, artigos que realmente têm um valor científico, de preferência de instituições que tenham respaldo científico. E por isso que eu peço para ele dar sempre preferência, quando possível, a diretrizes e consensos, que são os principais mecanismos para a gente poder guiar realmente a prática clínica. Né? Pelo menos eu gosto muito de estudar por elas quando possível. Obviamente nem todo assunto vai ter diretrizes, então ele vai para um pouco mais baixo, que são os artigos, principalmente as revisões sistemáticas. E aí por aí vai. E aí cabe da gente também ter esse senso crítico de ver qual artigo vale a pena ser lido e qual artigo não vale a pena ser lido. Então isso aqui é basicamente, eu uso ele para encontrar artigos. Eu já usei aqui para mostrar de exemplo, pedi para ele encontrar artigos sobre abdômen agudo. Então disse tema abdômen agudo. Ele fez o que eu pedi, enviou os artigos, diretrizes, 5 e 2 livros. Foi o que eu pedi para ele. Então ele envia os artigos e envia o link para eu poder acessá-los. Alguns links acabam não funcionando muito bem, principalmente nas primeiras vezes que você vai estar usando esse chat. Então você vai ter que corrigir. O link dessa aqui não está funcionando, me dê o link correto, apenas me envie artigos com o link correto. Às vezes ele pode enviar um artigo que seja de um blog, e aí você não quer um artigo de blog, você quer um artigo científico válido. E aí você vai pedir, esse artigo é de blog, eu não quero artigo desse tipo de conteúdo, me dê apenas referência, então você vai corrigindo. Aqui, por exemplo, eu fiz uma correção, eu peço, todos os links devem levar a artigos que você citou, por favor, não envie links que levem para outros artigos ou artigos não funcionais. Então, eu vou fazendo algumas correções. O prompt, ele já vem meio que pronto, porque o próprio ChatGPT fez, mas você pode criar o seu prompt você mesmo escrevendo, funciona muito bem, ou pedir para o chat criar o próprio prompt. E basicamente assim você encontra os artigos. Então eu encontro os artigos e eu baixo esses artigos. Deixa eu ver um aqui, sei lá, um artigo só para mostrar para vocês. Então eu pego esse artigo, eu venho, baixo ele, alguns não dá para baixar porque são pagos, aí você vê se o autor publicou no ResearchGate, ou você vê algumas outras formas de conseguir esse PDF. Muitas vezes o próprio autor ele publica em algum lugar aquele artigo de forma gratuita, e aí você não precisa pagar por ele. Então é basicamente isso. Depois que eu pego o PDF, eu vou aqui nessa IA, que é o Notebook LM. Então você vê que eu já tenho várias coisas aqui no Notebook LM. O que é que ela faz? Ela é um IA que eu acho um pouco mais confiável para estudar, porque ela vai focar principalmente nas referências que você enviar. Então eu mando o artigo para ela, eu mando o PDF, né? Eu falei artigo, mas pode ser qualquer PDF que você envie, e ela vai responder sempre baseado naquele PDF. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Mas basicamente eu faço aqui várias coisas. E aí quando eu quero criar um caderno novo, né, que ele chama,
Eu clico aqui e ele vai pedir os artigos para eu enviar a fonte. Então eu posso, por exemplo, chegar aqui e enviar um artigo. E eu posso enviar quantos artigos eu quiser, se eu chegar aqui e enviando. Ele tem essas outras funções aqui que eu nunca usei, mas que pode, sei lá, descobrir fontes, ele deve ajudar a pesquisar artigos. Depois que eu envio os artigos, eu posso ou fazer alguma pergunta aqui, baseado, ou eu posso pedir para ele gerar uma conversa. E isso eu acho muito interessante. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ou então ele já tem algumas funções prontas, como gerar um guia de estudo, gerar documento de resumo, perguntas frequentes, etc. Eu já fiz isso aqui em outra conversa. Então vou mostrar aqui. Nessa outra conversa aqui, eu já tenho 3 artigos que eu achei interessante sobre o tema de abdômen agudo e enviei. Aqui eu pedi para ele fazer um resumo em áudio, eu vou botar aqui para carregar. Ele faz também mapa mental, e aí você pode ver aqui o mapa mental que ele cria. Ele faz um guia de perguntas curtas para você poder fazer e direcionar um pouco melhor o seu estudo. Tudo isso baseado nos artigos que você enviou para ele, beleza? Então essa é uma grande vantagem. Eu vou deixar um trecho aqui pequeno da conversa que ele faz sobre esses artigos. Não vou deixar muito para não tomar muito tempo, mas olha que interessante como ele faz como se fosse um podcast, 2 pessoas conversando. Isso é muito bom para você ouvir antes de você ler o artigo. Eu gosto de fazer assim, você pode ouvir depois, pode ouvir durante, mas eu gosto dessa forma, para fazer aquele pré-estudo, para você entender sobre o que é que o artigo vai falar antes de você ler. Você pode ler o resumo, né, para fazer isso, é mais simples, mas eu gosto desse resumo em áudio, eu acho bem interessante. Olá, você está faltando sangue? Exatamente. A visão é muito boa. Só que tem o debate sobre usar demais, né? Tem a questão da radiação. Então, basicamente, eles vão ficar conversando sobre os artigos que eu enviei. Aqui no chat eu posso fazer uma pergunta. Quais os melhores exames de imagem para abdômen agudo? E ele vai pensar um pouquinho e vai me responder baseado nesses artigos, tá? Então ele vem e responde aqui os artigos: ultrassonografia, tomografia computadorizada, a ressonância que pode ser utilizada, mas os principais são esses dois. Ele colocou aqui a laparoscopia diagnóstica também. Mas o legal dele é isso aqui, ele coloca esses pontos. O que são esses números? Quando você clica, ele mostra qual artigo que ele pegou e de qual parte. Então ele meio que está provando aqui que ele tirou isso do artigo. Tá? E se você quiser, você pode olhar lá para comprovar se realmente está isso. Eu não gosto de confiar 100% no chat, por isso que eu gosto de fazer isso com artigos que eu já li, para tirar dúvidas ou sobre algum assunto que eu entendo um pouquinho, para fazer dessa forma. E eu basicamente uso isso para ter um resumo breve do artigo para entender mais ou menos o que é que ele fala, ver se eu vou ler ele completo ou não. Depois eu abro o artigo, leio e vou fazendo resumo no Notion. Ele pode ajudar um pouquinho também, por exemplo, você lê o artigo e ele já cria o próprio resumo para você. Você pode pedir para ele fazer um resumo. Faça um resumo sobre avaliação clínica do abdômen agudo. Mostrando aqui para vocês, e ele vai fazer aí. Então, basicamente, você pode pedir para ele fazer o resumo. Eu só recomendo sempre que você leia o artigo, porque por mais que ele esteja resumindo, às vezes ele pode pular alguma informação importante, ou então ele pode interpretar mal alguma informação. Nunca aconteceu comigo, mas eu acho que é bem legal como uma segurança aí para vocês que forem estar testando. Você pode pedir para ele fazer esse resumo específico para algum tema, e ele também faz aqui o resumo geral, basicamente. Então aqui é o resumo geral que ele fez para mim. Bem interessante o resumo, baseado nos todos os artigos que eu mandei. Quando você manda um artigo só, ele vai responder sobre aquele artigo. Se você enviar mais, ele vai responder baseado em todos os artigos. Ele vai juntando essa informação para deixar aqui bem claro. E eu pego tudo isso, jogo no Notion e deixo lá para quando for necessário. Algumas coisas que eu quero aprender para o futuro e que se eu aprender eu vou trazer aqui para vocês. Como usar a inteligência artificial para criar flashcards ou alguma nota, alguma forma assim que seja mais fácil de revisar. E aí eu acho que vai ser bem interessante realmente eu usar isso. Eu também uso o ChatGPT para fazer outra coisa, que é para criar o meu cronograma de estudos. Então eu uso alguns prompts, e aí o seu prompt vai depender do tempo que você tem livre. Basicamente eu enviei para o ChatGPT, expliquei quais eram os assuntos que eu queria estudar e mandei uma imagem mostrando minha semana, falando, os horários estão em vermelho, são os horários que estão ocupados, os horários estão verdes, são os horários que estão livres. E ele me devolveu
um cronograma de estudo onde ele divide esse tema no tempo que eu tenho livre. E aí eu falei para ele também, ó, me mande isso em PDF, bem organizado, bonitinho. E ele fez isso. Ele me enviou um cronograma de estudos para o internato, baseado nos meus horários livres e baseado nas semanas. Então, de semana 1 a 4, ele vai fazendo o que eu estudo na segunda, o que eu estudo na quarta, o que eu estudo na quinta. Eu tenho muito problema em me organizar, em saber o que eu vou estudar. Então, isso aqui, para mim, é ouro. Porque minha maior dificuldade, uma das maiores dificuldades que eu procrastino muito é decidir o que eu vou estudar. O chat aqui me dizendo, eu tendo esse cronograma para eu abrir, eu já saber o que é que eu vou estudar, aqui para mim está sendo muito importante, está me ajudando muito a estudar. E eu acho que vai continuar me ajudando bastante a estudar. É bom você revisar o cronograma para ver se achou legal, se você não quer trocar algum assunto, e aí você vai conversando com ele. Eu vou mostrar aqui o chat que eu usei para fazer o cronograma. Aqui. Então, basicamente, foi nesse que ele mandou o cronograma. Eu fui mandando várias ordens para ele, vários pedidos, na verdade, né? Para dizer o que é que ele tem que fazer. Então, basicamente, eu disse o que é que eu ia estudar, eu disse quais eram os meus horários livres, tanto que eu mandei aqui na imagem como é que estavam meus horários. Eu acho que não podia mostrar isso. E aí, basicamente, eu fui fazendo aqui, tudo certinho. E aí ele me devolveu essa planilha de PDF que vai me mostrar os horários que eu tenho livre e me dizer como é que eu estudo. Então é basicamente isso. Tem outras funcionalidades que é muito útil também, as inteligências artificiais, mas nesse cronograma de 3 passos, você pega a fonte, você resume a fonte e depois você estuda a fonte, eu acho muito legal. Eu acho que isso me ajuda muito e eu estou fazendo isso sempre. Eu encontro a fonte com o ChatGPT, eu faço resumos, guias de estudo com direcionamento de perguntas, resumos em áudios pelo notebook LM, então basicamente tudo que vai poder me ajudar a fazer. Eu vou aprender a fazer flashcards, tal, provavelmente com ele também. Eu vou ver se ele tem alguma função que consiga me ajudar pelo menos a fazer os flashcards. E depois eu jogo tudo isso no Notion, que é uma plataforma que eu uso aqui, que eu acho muito útil para guardar minhas informações. Então você vê que eu tenho aqui baseado em grandes áreas, e quando eu abro essas grandes áreas eu vou tendo aqui meus pontos de estudo e todos os assuntos que eu for estudando. Isso aqui está me ajudando a criar um resumão, basicamente, de tudo que eu vou ter para estudar. Tem gente que tem isso em outras coisas, como no Docs, por exemplo. Eu gosto de fazer no Notion porque eu acho legal esse fato de você ir entrando de um para o outro e depois você volta e você encontra aqui o que você quer. Eu achei esse esquema muito legal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa que vocês achem legal, que vocês já viram sobre estudo e que vocês querem que eu ensine um pouco melhor a fazer, vocês podem deixar aí nos comentários, me mandar um direct, me mandar um WhatsApp, quem tiver meu número. Porque eu acho que a ferramenta de ela é muito útil para realmente auxiliar no nosso estudo. O principal é você sentar a bunda na cadeira e ler o artigo e estudar e fazer o resumo, e depois você ler seus resumos e treinar e fazer questão aí pensando mais na prova, né, de residência, e você aplicar aquilo na prática são fatores muito importantes. Inclusive acabei de pensar agora no novo ponto principalmente para a galera dos períodos mais baixos que não tem muito acesso, o ChatGPT certamente também consegue fazer para você casos clínicos para você ir treinando anamnese, treinando diagnóstico, treinando algumas coisas assim. Isso deve ser muito interessante. Nos próximos vídeos lá no Instagram eu vou trazer um pouco para vocês, mostrando algumas formas de fazer isso.